noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso abrigo de luz. Nós possamos ter uma noite muito especial hoje, regada a muita luz, muita tranquilidade, muita paz em nossos corações, que nós possamos alcançar o que viemos buscar, ok? Recadinhos antes de começarmos. Boa noite ao pessoal que está em casa também no Instagram. Deixa eu acertar aqui. Nós teremos um encerramento dia 19/12, para quem está fazendo tratamento às terças, então dia 19/12 encerra. Para quem está fazendo tratamento às quintas, dia 14, tá? Tratamento de quinta-feira, dia 14 encerra. A casa encerra as atividades no dia 19/12. Então, ainda quem tiver tratamento de terça, T1, T2, ainda recebe o tratamento no dia 19. Depois a gente retorna só dia 9/1, na segunda terça-feira do mês de janeiro. Ok? Vamos iniciar nossos trabalhos de hoje. Vamos tentar nos conectar em um único pensamento, porque o sistema aí fora está bem pesado, né? Está bem puxado. Apesar de ser um mês de Natal, comemoração do nascimento de Jesus, o clima aí fora ainda está bem pesado, a vibração bem pesada. Então, o que a gente puder ajudar, unir os nossos pensamentos para que o plano espiritual também use a nossa energia e distribua no melhor lugar possível. Ok? Nos acomodamos da melhor forma possível em nossas cadeiras. Vamos dizendo: Deus nosso Pai, Maria nossa Mãe, Jesus nosso Mestre, Senhor, te pedimos com muita paz no coração conexão com o plano espiritual nesse momento, através dos teus mentores da casa, que nós possamos ter o nosso abrigo de luz envolvido em uma chuva de fluidos positivos, salutares, envolvendo nesse momento todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. Que essa energia emanada do nosso peito possa envolver também os assistidos encarnados e desencarnados. Que nós possamos ter o direcionamento para conduzir os trabalhos da noite, nos conectando em definitivo com o plano espiritual. Vamos para a prece que nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Em conexão permanente com o plano espiritual, iniciamos os trabalhos da noite, uma leitura de preparação. Boa noite a todos. Hoje, com leitura de preparação do ambiente, nós vamos fazer a lição número 1 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E ele começa buscando uma frase do Evangelho do Mestre Jesus, que diz assim: ninguém põe remendo de pano
resuma em 2 momentos. Recomecemos. Tá? E a segunda é assim: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta amarga, suportaste deserções do que mais amas, fracassaste no empreendimento, colhestes o abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. A possibilidade do fruto ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se queres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-se do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltam, deita fora as aflições improfícuas. Reconhecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. A lição ela é bem clara quando ela nos fala que nós temos sempre a oportunidade de recomeçar. Claro que cada qual de nós tem o seu tempo, né? E a providência divina nos dá essa oportunidade para que a gente, às vezes, possa deixar um pouquinho para lá, né? Até retomar o caminho que leva ao Pai, até nós buscarmos a compreensão nossa, né? Daquilo que nos acontece e verificarmos que tudo isso que acontece é para o nosso aprendizado, é para o nosso engrandecimento espiritual. Então, o convite que nós fazemos, né, é que nós não percamos a oportunidade de sermos pessoas um pouquinho mais centradas no nosso dia a dia, para que nós possamos conviver em paz, em harmonia com todas aquelas pessoas que nos cercam, deixando para lá um pouquinho, como diz a lição, aquilo que não serve, que não cabe para nós no nosso entendimento. Ok? Obrigado, Ezequiel. Gente, hoje a palestra é sobre um tema tranquilo que a gente tem, todo mundo tem e a gente usa toda hora. Mentira. Para que a gente não atrapalhe o João Pedro na palestra, peço que vocês coloquem o celular no silencioso, tá, por favor, para evitar de tocar. Bem-vindo, João. A virtude. Boa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Já aproveitando o embalo aqui da nossa leitura de preparação, que é um convite à renovação, né? Então, quando a gente fala em renovação, nos tornarmos pessoas
novas, né? Nós vamos renovar o quê? Né? Algo de bom dentro de nós. Então, justamente, nós vamos começar a angariar virtudes, né? Que é o tema de hoje do Evangelho. Mas antes de começar o Evangelho propriamente dito, eu vou pegar também um texto aqui do Emmanuel, no livro Fonte Viva, que é no capítulo 96, que é Além dos Outros. A frase que o Emmanuel destaca é a seguinte: não fazem os publicanos também o mesmo? Então, se vocês lembram, Jesus fala esta frase quando ele diz que devemos amar todos os nossos irmãos e também os nossos inimigos, né? E quando ele diz que os publicanos também não fazem o mesmo, o que ele quis dizer? Publicanos naquela época eram as pessoas mal vistas, e essas pessoas, ele como exemplo assim, se até aqueles que ninguém gosta faz de amar o próprio amigo ou as pessoas que ele quer bem, se você fizer só isso, você não está fazendo nada mais do que eles, então você será igual a eles. Então o título aqui, que é Além dos Outros, quer dizer, o que Jesus pede que nós façamos além. Então o Emmanuel diz o seguinte: trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais, exercitar a correção de preceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária, ou seja, todo mundo faz. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Corresponde aos impositivos do trabalho diurno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti, quer dizer, você leva alegria para os que trabalham contigo. Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, quer dizer, o homem normal, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cismos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, o Emmanuel, né, eu sempre posso dizer que o Emmanuel é bastante, eu achei muito duro, mas num bom sentido. Né? Que tem aquelas passagens do Chico, né? O que eu vou fazer? Disciplina, disciplina, disciplina. Né? Mas lembrando, eu lembro sempre que os meus professores mais duros foram os que mais me ensinaram. E ser duro não é dizer cruel. Duro é ser uma pessoa exigente. Né? Então, quando você é cobrado, aquela cobrança te faz ir à frente, mas de uma maneira justa. O Emmanuel nunca só cobra, ele ensina como fazer, que é importante, porque não é só cobrar. Então, tudo isso para começar justamente o Evangelho, que é o assunto de hoje, que é o capítulo 17, que é o de ser de perfeitos, e o parte 7, que é a virtude. Então, nesse capítulo de ser de perfeitos, são justamente as dicas, né, que os Espíritos deram para nós, de quais os caminhos nós temos que tomar para sermos perfeitos. Assim como o Emmanuel está dizendo aqui, o que você está fazendo de a mais. Então, é uma caminhada, né? É um pequeno avanço a cada vez, que nós não vamos nos desesperar.
Nós temos que manter a calma, né? Não vamos nos açoitar em desespero. Teremos paciência com nós mesmos, mas com foco que queremos chegar lá. Então, a virtude, antes de mais nada, eu fui pegar lá. Qual o significado da virtude? Qualidade que se conforma com o considerado correto e desejável, no ponto de vista moral, religioso ou de comportamento social. Então, o que é? São as nossas atitudes e as nossas qualidades que vão ao encontro, no nosso caso, como espíritas, da parte religiosa e moral, né? Então, sempre que eu me porto de uma maneira condizente com o cristianismo, com as palavras de Jesus, sempre que eu procedo, ajo desta forma, eu estou exercitando a minha virtude. Então, eu estou crescendo, estou aprendendo, estou caminhando. E hoje eu estava dando uma olhada e falei assim, poxa, mas sempre a gente fala em caridade, perdão, né? Eu falei, quais seriam outras virtudes? Né? E eu dei uma pesquisada na internet e eu achei uma lista de 49 virtudes. E eu tirei aqui as que não são muito morais, porque tem gente que considera, por exemplo, riqueza uma virtude, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Então aqui as morais que nos interessam, olha quantas tem, que interessante, ó. Perdão, caridade, não julgar, bondade, justiça, paciência, sinceridade, responsabilidade, pontualidade, assiduidade, comprometimento, sabedoria, resiliência, respeito, modéstia, confiabilidade, e aí vai. São inúmeras coisas que nós nem percebemos no nosso dia a dia, mas estão lá. Quer dizer, a assiduidade, por exemplo, eu combino um horário com alguém, mas chego meia hora atrasado, né? Eu não estou respeitando o tempo do meu irmão. São coisas simples, quer dizer, às vezes nós falamos assim, mas que bobagem, assim, rigoroso no horário. Sim, é o respeito para com o outro, assim como você também não gosta de ficar esperando. Então, e aí nós vamos, tem N outras situações em que nós podemos estar cultivando as nossas virtudes o tempo todo, né? E como nós estamos falando de rumo à perfeição, a gente sempre lembra que no Espiritismo nós temos que, sempre a gente fala em duas asas, né? Que é a asa moral e a asa do conhecimento, para a gente chegar, voar mais longe. Em geral, o conhecimento vem antes, porque nós temos que perceber a importância do ser correto, né? Não vem ao acaso. Então, às vezes as pessoas inteligentes chegam a fazer algumas coisas erradas, mas depois, com o tempo, ela tem a inteligência suficiente para perceber que errou, né? E, então, em geral, o conhecimento vai nos levando à frente. Mas hoje nós vamos falar muito da parte moral da coisa, né? E como eu posso ser virtuoso? Treinando, não tem outro jeito, né? Nós temos que exercitar, ficar atento aos nossos atos do dia a dia, né? Eu poderia fazer melhor isso, poderia fazer melhor assado, né? Dando uma olhada, né? Honesta no final do dia, né? Olhar para a gente mesmo e falar assim, o que eu poderia ter feito melhor naquele dia. E a gente vê, por exemplo, quando a gente está bem treinado, não sei se alguém aqui já tentou aprender algum instrumento musical, ou sabe tocar, ou é esportista, ou, por exemplo, eu vejo sempre aqueles cozinheiros, né, mostrando na televisão, você vê eles cortando a coisa que o cara nem está pensando, ele está falando uma coisa, você vai tentar cortar aqui neles, você se arrebenta. Você vai tentar um instrumento musical, você não consegue fazer nada. E aquilo vira uma coisa automática. Então, quando você treina, então você realmente ganhou aquela virtude no momento em que você já nem percebe mais que você está fazendo o bem. É uma coisa que é sua, é natural, né? Você vai ajudar alguém, você fala, nossa, preciso ajudar essa pessoa. Não, a pessoa está, peraí que eu vou te ajudar, você nem raciocina, né? E, por exemplo, não sei se alguém já aconteceu de fazer um bem com alguém, e a pessoa fica tão agradecida, que você fica até sem jeito, você fala, mas eu não fiz nada.
mas você salvou minha vida, pelo amor de Deus. Não, você vai fica falando e você... Gente, quando você faz esse tipo de coisa, é porque aquilo você já aprendeu. Aquilo já é seu. Né? Então você já caminhou. Então nós temos algumas etapas. Né? Então, a primeira etapa, eu vou deixar de fazer o mal. Meio óbvio, né? Vou parar de fazer o mal que prejudica as pessoas. Aí, com a segunda etapa, para chegar lá, eu vou fazer o bem, mas meio forçado. Né? Ah, tá bom, vou lá ajudar os caras lá que estão precisando, eu vou com aquela bem má vontade, mas eu estou indo. Já estou me esforçando para ir. Depois, de certo momento, você começa a fazer o bem com tranquilidade. Quer dizer, não, vou lá, não precisa fazer bem e tal. E existe um momento que aquilo já você nem pensa, você vai lá e faz. Que é exatamente isso que eu acabei de dizer, que fica uma coisa sua, é seu, é um ganho seu, né? Já faz parte de você. Né? Agora, quem são os maiores inimigos da virtude? Né? Para variar, como sempre, no espírito, é o orgulho e o egoísmo. Porque se eu for orgulhoso, às vezes eu não vou lá ajudar, porque eu não vou me rebaixar isso, né? Coisa do tipo, ou não, tem coisa mais importante para fazer, eu vou fazer a minha parte, eles que se virem, e assim por diante. Então, o orgulho e o egoísmo é a grande chaga de todo o desenvolvimento moral do ser humano, sempre. Quanto mais a gente conseguir deixar eles de lado, melhor para nós. Né? Porque a gente está sempre atarracado nessas ideias de eu primeiro. Enquanto eu não pensar no outro primeiro, eu estarei amarrado. Né? E aqui nos recados aqui do Evangelho, se fala justamente que tem gente que exerce a virtude para mostrar aos outros. Né? Então é até pior, porque assim, você não está fazendo pelos outros, você está fazendo por orgulho. Né? Tem muita gente que fala, olha o que eu fiz, olha o que eu doei, olha o que não sei o que, e fica usando isso para promoção. Né? Eu não lembro qual parte, mas tem uma parte do Evangelho que diz, né? Quem já recebeu o prêmio dos homens não receberá o prêmio de Deus. Quer dizer, a sua paga já está feita, já foi feita, as pessoas já te reconheceram. Quer dizer, aquele que faz sem ninguém saber, que é a história que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz, esse sim está fazendo o bem. Né? E então essas virtudes que têm em comum são justamente o sacrifício pessoal de cada um, né? E o abandono de si. É difícil? É difícil. Pelo estágio que nós estamos aqui nesse planeta, nós temos que brigar muito internamente para conseguirmos fazer isso. Mas esse é o caminho. Né? Então, esses pequenos caminhos assim, que nós vamos vendo são no dia a dia. Né? Aí, o Emmanuel também no Alma e Coração, capítulo 59, né? Que ele fala em torno da virtude, ele diz que toda virtude será colocada à prova. E quando nós vimos para cá, né, no planeta Terra, e reencarnamos, nós fazemos um acordo com o pessoal, sabe? Vou passar por esse teste, ou vou precisar acertar isso daí. Então, ele colocou justamente, por isso que eu falei lá na frente, né? Inteligência é uma virtude, né? Mas está lá colocado o seguinte, na verdade isso pode ser um grande teste, porque a pessoa pode vir com uma grande inteligência para tentar combater a vaidade, porque a pessoa muito inteligente em geral é muito vaidosa, né? Ou uma pessoa muito bonita, né? Ela pode ser testada nos desregramentos, quer dizer, ela pode se perder, porque vem tudo fácil, porque é bonito, etc., a pessoa se perde. Quem é rico pode estar sendo testado na avareza. Ele vai pegar esse dinheiro dele e vai ajudar a construir um hospital, uma creche, alguma coisa, uma escola, assim, uma boa empresa que dê bons empregos, não sei, né? Ou ele vai ser um tirano, que quer ter cada vez mais, né? Quem tem encargos difíceis em causas nobres, eu achei até interessante esse aqui, né? Que às vezes a pessoa toma conta de um hospital ou de uma coisa, algo assistencial, ele pode estar sendo testado na coragem e na retidão
de continuar e manter aquilo funcionando de uma coisa. Então, olha que interessante, nós estamos sendo testados nas nossas virtudes o tempo todo, se nós pararmos para olhar. Como eu levo a vida? Como eu vejo isso? Né? Então não é algo milagroso que eu venho no centro aqui e fico bonzinho. Não, é o dia a dia, é ali que nós estamos à prova. Aqui nós vimos até aqui para ganhar forças e tranquilidade e ter certeza que estamos no caminho certo. Mas a nossa luta é da porta para fora. É lá que a coisa acontece. É no dia a dia, com a família, né? Com os nossos amigos de trabalho, né? Conhecidos, todos em geral. Né? E aí eu pergunto, né? Será que existem pessoas virtuosas? E eu quero crer que sim, e muitas. Porque pelas notícias que nós temos tido ultimamente, né? Que parece que o mundo está acabando. Se o mundo fosse só isso, o mundo já teria acabado. Mas existe um exército de pessoas virtuosas que justamente não aparecem. Porque aqui está falando que o virtuoso de verdade não aparece. Então ele não é notícia. Então, às vezes nós deparamos, vamos em algum lugar e descobrimos assim, uma senhora cuida de tantas crianças abandonadas, com a ajuda das pessoas de perto. Tá lá. Aí você vai em outro lugar, tem uma outra pessoa que montou um centro de acolhimento para pessoas de rua e encaminhamento. Então você vai vendo essas pequenas pessoas, assim, com aspas bem grandes, levando a coisa adiante. Então, mas o que acontece? Às vezes o que é ruim dá mais ibope. Né? Aí a gente fica aquela coisa negativa. E é justamente isso que até foi falado aqui hoje, que a gente esqueceu um pouco isso. E vibrar coisas boas, principalmente nessa época, né? Coisas positivas, porque tem muita coisa positiva acontecendo. Muita. Mas às vezes nós não vemos, né? Então, o ser virtuoso ao mesmo tempo que é exatamente o interessante, que é ser virtuoso não aparecer, às vezes também a gente fala, mas será que tem? Tem muito. Né? E eu me lembrei aqui também que ser bom é uma questão também de. Eu sempre brinco, né? Falando que ser bom é uma questão de inteligência. Porque assim, mentira, se é uma pessoa que mente, enrola os outros, dá um trabalho, gente, vai dar um trabalho tão grande. Né? Você não pode chegar aos lugares. Você não pode, você tem que ir, fulano lá está lá, não posso ir porque eu falei para ele uma coisa e se ele chegar lá ele vai descobrir. Fala não sei o que, exatamente, o cara tem que ter uma memória boa, porque ele tem que saber a memória, a mentira que ele contou para cada um, nossa, é horrível, é assim, cansa, né? E assim, se você já sabe, então você não vai, tem aquela lei do retorno, quem fala lei do retorno, lei da ação e reação, quem semeia vento colhe tempestade, isso é batata, quer dizer, você vai colher uma coisa ruim, você vai colher. Então, ser bom, né, é bom. Né? Eu brigo